O paciente Nuno é um paciente de 35 anos, recém-completados, me procurou ao fim de junho do ano passado, 2019. É um filho de uma médica, é um doente que vinha com ganho de peso ao longo dos anos, que se tornou praticamente insustentável a sua vida social e laboral. Tanto nós já não conseguia sair de casa para trabalho e acabou fazendo adaptações que pioraram muito a obesidade dele. Entre as adaptações foi trabalho domiciliar, trocava o dia pela noite por conta do trabalho domiciliar, acabava trabalhando à noite com organização de alimentação totalmente errada, aliado ao fato da família facilitar condições dele não gastar energia. Por exemplo, ele foi morar a um apartamento de ré-chão, portanto, nem subir escadas, levantar para fazer as próprias refeições, a família facilitava isso, até as refeições dele faziam e entregavam para ele, até um ponto em que ele já não conseguia ficar de pé à casa de banho para tomar banho. Tanto foi adaptado um escadote que ele sentava para ficar embaixo de chuveiro a tomar um banho. Isso é um caso clássico de um doente com obesidade, em que toda a terapia que ele poderia fazer clínica para evitar que piorasse muito, se transformasse numa superobesidade, ele não fez, que é o mínimo do gasto energético que ele podia ter. Portanto, ele chegou, já tinha procurado vários serviços e não conseguiu um tratamento efetivo, com pouca aderência ao tratamento também, que ele não participava, e também com dificuldade de equipas multidisciplinares. O Nuno é um doente, apesar de jovem, que tinha pré-diabetes, um problema osteoarticular grave de joelhos e anca, uma infiltração de gordura no fígado que chama esteatose hepática, entre outras situações clínicas, como aumento do ácido úrico, aumento do colesterol no sangue, hipertensão arterial, que traduziam numa série de medicações que ele tomava diariamente e que não tinham controle dessas doenças, porque a doença metabólica dele só vinha em progressão de piora. A primeira consulta, ele é um doente extremamente diferente dos doentes de obesidade, com doença metabólica, é um doente extremo, é um doente que é um pulo para frente da doença dele, incompatível com a vida, portanto, ele corria um risco de vida iminente. Nós conversamos com ele sobre isso e pedi muita aderência dele, muita ajuda dele para o tratamento, que não seria um tratamento só da cirurgia. Nós sabemos que a cirurgia é o melhor tratamento que tem para obesidade e doença metabólica, mas ela não se faz sozinha. Ela precisa de adaptações do tratamento clínico multidisciplinar para ter o sucesso efetivo do tratamento. Portanto, o primeiro passo que nós notamos foi o seguinte: como esse peso de 252 quilos era um peso que levava a uma cirurgia de extremo risco, ele teria que fazer uma perda de peso para poder, pelo menos, chegar à cirurgia com um peso em torno de 200 quilos, o que reduziria o risco operatório. Imagina um doente que já não conseguia perder peso antes, explicar que a gente tem que fazer alguma coisa para perder peso para operar, é quase que dizer, olha, não tem jeito. É isso que entrou na cabeça dele, não tem mais jeito. E eu expliquei para eles que essas alternativas que nós temos hoje no tratamento da obesidade, que são várias, exatamente se aplicam nesse caso do superobeso. Os tratamentos clínicos medicamentosos, que foi o que ele fez, terapia com medicações que inibem o apetite, melhoram o humor, são estimulantes da atividade metabólica, aliado a uma terapia nutricional intensiva, feita pela nossa nutricionista, aliado a um tratamento invasivo pequeno, que era a colocação do balão intragástrico. O balão intragástrico permitiria que eu tivesse mais segurança em casa de que qualquer falha dele na nutrição dele domiciliar fosse imediatamente coibida pelo balão, porque imagina que ele chegasse em casa, comesse uma sandes, ele ia colocar a sandes para fora, porque o balão não ia permitir que a sandes fosse absorvida
preocupação do estômago dele. É a única indicação que tem para o balão. Ele foi muito reticente com a colocação do balão no início, mas depois aceitou. Nós internamos ele durante uma semana para a colocação do balão, adaptação à terapia nutricional para ver se ele se adaptava bem, para o início das medicações que inibem o apetite, para ver se ele teria algum efeito adverso, sob a nossa monitorização intensiva dentro do hospital. E houve um sucesso muito grande nessa semana, ele saiu bem do hospital, e em torno de 2 meses e meio para 3, ele já tinha em torno de 215 quilos, 214 quilos. Portanto, a gente conseguiu que ele efetivamente fosse tendo mais vontade, porque via os resultados acontecendo, mas cada vez mais estimulando ele que aquilo era apenas o início do tratamento. É fato que a colocação de um balão, a retirada de um balão, tem um processo de anestesia. Esse processo de anestesia num doente com essa superobesidade é extremamente complexo pelos riscos que se tem. A via aérea é muito difícil de mobilizar, de ventilar. As marquesas, mesmo a gente tendo todo o material próprio para tratar desse obeso, são críticos o acesso ao doente, precisa da equipe muito treinada, nós temos. E na altura que a gente combinou com ele de retirar o balão, a retirada do balão se traduzia por fazer a cirurgia imediatamente, porque a retirada podia, com alguns dias, ele reganhar o peso uma velocidade muito grande pela doença metabólica dele, genética. Portanto, tivemos um percurso com outra barreira, uma barreira mundial, que foi a pandemia, que calhou de acontecer exatamente no momento que ele estava para tirar o balão. Postergar a retirada do balão era uma opção. O problema é que ele começou a ter intolerância de refluxo gastroesofágico muito grande, que é um dos empecilhos do balão intragástrico. Apesar do balão poder ficar até 1 ano, ele começou a ter esses sintomas, portanto, era incompatível para ele essa sintomatologia. E eu combinei com ele sobre... A gente tem que entender que o risco do Covid, da infecção respiratória, num doente dessa magnitude, é muito grande ele estando em casa ou no ambiente social dele, e ele sendo operado, esse risco diminui ou aumenta? Teoricamente, a cada dia depois de ele operado, vai diminuindo o risco dele, porque ele vai melhorando metabolicamente. Então, nós fizemos uma conversa muito franca com a mãe dele, que é uma médica, que nos ajudou muito, e em colaborar de simplesmente isolar ele mais do que o isolamento comum do que foi proposto pelo governo português e de todos os governos do mundo com relação à pandemia. Portanto, ele tem um irmão que é fisioterapeuta, tem uma mãe que é médica. A gente pediu para apenas uma das pessoas, e o pai, né, apenas uma das pessoas estivesse em contato com ele nesse período. Preparamos ele para a retirada do balão e a cirurgia. Tiramos o balão, ele assinou um termo de compromisso pessoal com a equipe desse isolamento. Testamos, como a gente faz com nossos doentes todos atualmente, no início do tratamento, do pré-operatório e no dia da cirurgia, que antecedia a cirurgia, para poder ter a segurança aumentada, ele não está infectado pelo Covid, mesmo sendo sintomas, e no pós-operatório ter algum tipo de problema. Eu tenho material próprio para operar esse tipo de doente que tem muita obesidade, acima da média das obesidades que nós operamos. Materiais de pinças para videolaparoscopia, que é aquela cirurgia feita pelos furinhos. Uma marquesa especial não só para o tamanho, mas com colchões especiais para as costas do doente, porque quando o doente está anestesiado, o peso dele quase dobra pelo relaxamento muscular da anestesia. Portanto, há um risco muito grande de lesão dos músculos das costas e fazer uma doença grave chamada rabdomiólise, que evolui com insuficiência renal. Portanto, esses colchões especiais foram preparados para ele, para esse tipo de cirurgia, foram perfeitos, são perfeitos para esse tipo de doente.
Nós, no dia 13 de maio, internamos ele no próprio dia da cirurgia, evitando que ele tivesse uma exposição maior ao internamento, no nosso hospital que estava Covid-free, quer dizer, não havia outros doentes, não havia doentes infectados pelo novo coronavírus. Ele internou no próprio dia 13, às 7 horas da manhã. Nós temos um checklist dos doentes da obesidade muito grande, com a enfermagem treinada para a admissão desse tipo de doente ao bloco operatório. Usamos umas meias especiais de compressão para evitar trombose durante a cirurgia e no pós-operatório, o que viabiliza a redução do risco dessas complicações clínicas. E na admissão dele tivemos a surpresa em ver que ele estava com 214 quilos, quer dizer, ele manteve o padrão do mínimo aceitável para a gente conseguir executar a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia extremamente difícil. Você imagina um doente desse peso, imagina por dentro o teor de gordura que ele tem. A cirurgia efetivamente ocorreu sem nenhuma intercorrência, num prazo de tempo muito pequeno. Na verdade, a cirurgia dele demorou 1 hora e 45 minutos. Não houve nenhum intercalço, nenhum problema durante a cirurgia. Nós fizemos uma técnica cirúrgica que achamos melhor para ele pela doença metabólica associada ao excesso de peso, que foi o gastric bypass, uma cirurgia, mais de 50% das cirurgias feitas no mundo inteiro. Fizemos um gastric bypass metabólico, e ele, no segundo para o terceiro dia, entrando no terceiro dia de internamento, ele já estava em terapia nutricional líquida e com condições de alta, e foi de alta. É claro que é um doente com essa magnitude, todo o que envolve os cuidados clínicos pós-operatórios dele, ajudado por ter uma família de médicos, que também percebem isso de uma maneira também que colabora muito. Mas teve durante o internamento acompanhamento, você tem uma ideia, do cirurgião metabólico, sou eu, o líder da equipe, tem uma endocrinologista, a nutricionista, o psicólogo, que também viram ele no pré-operatório, o cardiologista e o ortopedista, que no pré-operatório dele, ele tinha uma dor no joelho muito grande, foi identificada uma tendinite do joelho direito dele, com um edema articular também muito grande pelo peso, o excesso de peso sobre essa articulação. É muito importante. Na verdade, é um dado muito importante para a gente citar, que as pessoas às vezes não sabem, e diz assim, ele tem cabeça muito ruim, é por isso que ele está com esse peso. Mas nós temos que lembrar uma coisa que é muito importante. Nós já sabemos hoje que a doença metabólica é que leva a esse aumento de peso muito grande. E os doentes têm um metabolismo basal genético, e em determinado momento da vida ele pode desencadear esse fator genético dele para a obesidade, e faz com que ele produza uma série de neurohormônios intestinais de forma muito aumentada alguns, que é o caso, por exemplo, da leptina, é o caso da grelina, a adiponectina, e entre outros neurohormônios que vão ao cérebro, nomeadamente a uma área do cérebro do centro da saciedade da fome, no hipotálamo, e faz com que o doente nunca esteja satisfeito com a alimentação. E muitas das vezes as pessoas levam em conta que ele tem uma doença psicológica que tem que ser tratada primeiro para operar. E, na verdade, ele tem um fator metabólico que leva a essa condição psicológica. Então, a ação do psicólogo, em conjunto com a equipa de endocrinologia, de nutrição, da cirurgia metabólica e as outras especialidades afins, por exemplo, se ele tem pressão aumentada, a cardiologia, a pneumologia, os doentes que têm asma brônquica, por exemplo, toda essa equipe multidisciplinar agindo de forma sinérgica a esse doente é que efetivamente trazem os resultados. Não adianta, imagina que eu bote um doente desse peso para tratar psicologicamente, porque só o tratamento psicológico isolado não vai adiantar. Mas é claro que o ser humano ele se move por energia de incentivo, de estímulo, mas também tem uma causa orgânica interna. E essa causa orgânica interna dele, nós sabemos qual é. Aumento de certos neurohormônios traduzem ele está sempre não satisfeito com a comida, está sempre querendo mais.
é aquele doente que vai à madrugada ao frigorífico, vai o tempo todo a comida para poder ganhar endorfinas, porque ele está sempre insatisfeito com a alimentação dele. Então, é muito importante a ação da equipe multidisciplinar neste tipo de doente, todos os doentes obesos. Quero lembrar que a obesidade é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde desde 1980. Tem uma classificação, ela é o epicentro de várias doenças e ela é uma doença crônica, inflamatória e curável. Portanto, nós, quando operamos esse doente perde peso, e ele já está num peso ideal, ele está em remissão da doença. Por isso é muito importante o acompanhamento, o aconselhamento e a equipe multidisciplinar sempre em sinergismo atuando sobre esse tipo de doente. Seja ele o doente que tenha IMC, índice de massa corporal acima de 30, todos têm obesidade, todos têm que ser tratados da mesma forma. O caso específico desse doente é o caso da obesidade chamada extrema, que é praticamente incompatível com a vida. Imagina que um doente que esteja sentado numa cadeira que não consegue deambular normalmente, ele tem uma chance muito aumentada de fazer uma trombose e embolia pulmonar. Tem uma chance muito grande de fazer uma artrose avançada de joelhos e nunca mais sair, por exemplo, de uma cadeira de rodas. É um doente que um peso muito grande sobre a coluna também faz lesões de coluna que podem levar a cirurgia de coluna, colocar pinos para poder tirar a hérnia do achatamento do corpo vertebral. E entre outras doenças clínicas, como eu citei no caso dele, um ácido úrico muito aumentado, a pressão pode subir de uma maneira muito alta e ele fazer um acidente vascular, um infarto agudo do miocárdio, mesmo sendo um jovem de 35 anos. A obesidade ainda no mundo, em determinados países mais ainda, ela ainda é um que a gente chama tabu, as pessoas ainda têm muito preconceito. Então, imagina que num trabalho alguém vai dizer assim, olha, eu vou uma consulta hoje no meu médico. Ah, vai o quê? Vai o urologista? Vai ao seu cardiologista? Não, eu vou à minha médica de obesidade. É uma coisa que impacta muito ainda. Ou quando você vai contratar alguém para uma empresa e vê um doente obeso, vê uma pessoa obesa, na verdade, ele é posta um pouco de lado. Então, as pessoas têm medo, têm vergonha. Eu costumo operar muitos doentes que pedem, inclusive, para que eu não diga qual foi a cirurgia no seu ambiente de trabalho, para as pessoas digamos assim, do seu círculo de amizades de trabalho. Tanto isso é muito grave, por quê? Porque esse tipo de doente acaba tendo um tratamento, um acompanhamento muito irregular, pelo medo, pela vergonha, por uma série desses motivos que eu já coloquei. E isso a gente tem que saber que a obesidade não e é muito importante isso, não é porque o doente quer. Obesidade é uma doença metabólica, crônica, que está no seu fator genético. Você tem uma ideia? Em Portugal, são dados da Direção Geral de Saúde, entre obesos, quer dizer, com IMC acima de 30 e sobrepeso, isso é IMC entre 25 e 30, a população portuguesa é 67%. Então, 67% da população portuguesa tem sobrepeso, quer dizer, está acima do peso normal, ou obesidade. E 14% da população portuguesa tem diabetes ligado à obesidade. Quer dizer, são índices extremamente altos. E ainda, infelizmente, o preconceito faz com que muitos desses doentes não se tratem adequadamente. Eu vou lembrar uma coisa, o diabético, ele tem vergonha de um trabalho, por exemplo, a pegar e fazer uma dieta na qual ele sabe, eu sou médico, foi orientado, deveria fazer, porque vão notar que ele tem alguma doença, que ele é diferente, portanto, ele acaba prejudicando o tratamento dele em detrimento de uma situação amplamente divulgada, conhecida, mas que ainda tem muito, mas muito ainda muita gente que ainda não no trabalho, na rua, ainda tem o famoso bullying com as doenças. Portanto, o que acontece? O Nuno todos os doentes de obesidade, vou falar independentemente desse caso, todos os doentes de obesidade têm que ser tratados de forma multidisciplinar. Normalmente, esses pacientes procuram um endocrinologista, mas a gente tem que ver que mais de 40% dos doentes que eu recebo nunca foram um endocrinologista.
40% dos doentes que eu recebo estavam tratando no ortopedista uma lesão de coluna, estavam tratando a pressão aumentada no cardiologista. E esses médicos dizem assim para ele: olha, você tem que perder peso, ao invés de avaliar e encaminhar para o serviço especializado. O que acontece? Esse doente opera uma vez a coluna, opera a segunda vez a coluna, depois opera o joelho, depois opera a anca, e na quinta cirurgia ortopédica, o ortopedista diz: ó, tem alguma coisa que não está indo bem. Você não está conseguindo perder peso, vou te enviar para a equipe multidisciplinar de obesidade. Enquanto esse doente, no início, já devia vir. Não quer dizer que vir para a equipe de obesidade quer dizer que vai operar ou vai deixar de operar. O tratamento para obesidade é um tratamento multidisciplinar. Mesmo aqueles doentes que operam, acompanham com um nutricionista, com psicólogo, com endocrinologista de forma rotineira. Isso faz com que, porque a gente sabe, se é uma doença incurável, crônica, e que ela está em remissão, eu preciso ficar atento a qualquer mudança que esse doente possa ter. E é muito comum nos doentes da obesidade, que já foram operados há muitos anos atrás, e fazem uma adaptação metabólica boa e passam 5, 10 anos bem, depois acham que não tem mais nada, e aí acabam extrapolando e reganhando um pouco do peso. É claro que não vai reganhar o que era. O Nuno é um doente desse. O doente com superobesidade, ele tem um fator de propensão a reganhar peso no futuro muito aumentado. Por isso é que a gente pensa até no tipo de cirurgia que faz. Por isso é que a gente pensa até a forma como vai conduzir esse doente. Mais criterioso que os doentes de obesidade, esse paciente tem que ficar acompanhando de uma forma regular, muito frequente. Então, no nosso protocolo, depois do terceiro mês, esse doente vem acompanhando com a equipe a cada 3 em 3 meses uma consulta. A consulta para estimular o doente, porque muitos têm problemas de trabalho, têm problemas de horário, deslocamento. Imagina que ele vem hoje no endócrino, amanhã vem no nutricionista, amanhã vem no psicólogo. A gente condensa na mesma data as consultas, ele vem e tem consulta com cada um de forma multidisciplinar. E faço também uma terapia de conversa ou de consulta com todos os membros da equipe, para esclarecer exatamente que o que ele tem, o que ele acompanha não é vergonha, não pode sair da meta, é importante que a adaptação dele é o nosso sucesso, é o sucesso dele, e que a gente está ali para participar junto. Eu costumo até tentar, que já quebrei algumas barreiras com relação ao trabalho, e muitos dão a desculpa de dizer que eles acabam sendo vistos de forma diferente. Então, por exemplo, imagina um doente que operou obesidade, amanhã ele tem uma gastroenterite, comeu alguma coisa que não caiu bem. A primeira coisa que se passa é que, olha, cuidado que ele operou a obesidade. Não é verdade. Ele melhorou metabolicamente, ele está muito melhor. Ele vai ter as doenças comuns que os outros possam ter. Agora, as doenças, quando ele tiver já de um peso ideal que ele tiver, são menos graves do que ele teria quando ele tinha obesidade. E ele deixa de ter chance, diminui muito a chance dele ter doenças como, vou dar um exemplo, o cancro é uma doença hoje amplamente estudada, e a gente já sabe, por exemplo, que o maior fator de risco para os principais cancros do mundo é a obesidade. Então, por exemplo, o cancro de mama, ele tem uma questão muito fina, muito ligada ao fator genético. Agora, ele aumenta entre 7 e 20 vezes a chance no doente obeso. Por isso é um dos critérios que nós já vemos aqui em Portugal, que o cancro de mama é tão prevalente. Tem a questão genética ligada à propensão do fator de risco aumentado. O cancro de pulmão, ele é mais prevalente no doente obeso em 14 vezes, enquanto no doente que fuma, 7 vezes. Então, assim, é mais perigoso, teoricamente, você ser obeso do que fumar. É claro que se for obeso e fumar, pior ainda. Mas, então, esse doente, ele tem que ser acompanhado de forma multidisciplinar, é muito importante a ação. Ele não é porque operou que agora ele não vai mais ao cardiologista, por exemplo. Ele deixou de ter pressão aumentada, mas ele tem que sistematicamente fazer uma revisão, pelo menos 2 vezes ao ano. Nós temos aquele aparelhinho de pressão diária, que se chama MAPA, durante 24 horas, que nós fazemos pelo menos uma vez ao ano nesse doente que deixou de ser hipertenso. Por quê?
porque a hipertensão dele estava ligada à obesidade, mas ela pode voltar a vir futuramente pela idade, por outros fatores. E a gente não pode deixar de ficar de olho nesse doente.